A Semana em Foco, as notícias que movimentaram o noticiário blumenauense com o portal Misto Regional. Jefferson Santos está mais uma vez aqui com a gente. Bom dia, Jefferson, obrigado pela participação. Sou eu quem agradece, né? Jorge Tais, obrigado pelo espaço mais uma vez aqui, sempre muito bacana. Chegar sexta-feira e ter um papo de um compilado da notícia, né? E olha que essa sexta que não falta é assunto para a gente relembrar aqui com a nossa audiência, né? Tem gente que gosta de dar trabalho para nós, né? Vamos começar pela notícia do dia, que é a reforma tributária, né? Em meio a toda a polêmica lá em Brasília, reunião de prefeitos e governadores, quem nos representou lá foi a vice-prefeita Maria Regina Soar, lá no meio daquele fogo cruzado da reforma tributária. É um bom teste para quem pretende governar o município como é Blumenau, Jefferson? Certamente conhecer as artérias e as veias de Brasília é sempre bom, né, para qualquer gestor. Ainda mais num fogo cruzado como esse, né? Eu vou te falar, o Mário também é contabilista, né, além de ser assistente social formado, ele é técnico em contabilidade, mas a Maria Regina é administradora, né, e ela conhece muito bem sobre tributos e eu penso que é muito válido. Aliás, eu já falei isso no Mês Regional. Uma das coisas que mais me chamou a atenção a ela foi quando o Mário teve aquela primeira folga que ela assumiu a prefeitura pela primeira vez. Ela conversava, acho que o encerramento da Oktoberfest, numa reunião com a imprensa, e eu copiei a conversa dela com o então secretário de comunicação, Felipe Rodrigues, que também estava assumindo interinamente naquela época a Secretaria de Comunicação, que ela queria visitar todas as empresas blumenauenses que mais contribuem com o ICMS, as maiores pagadoras do imposto de circulação, né, de mercadorias no estado, e que ela queria conhecer a realidade dessas empresas e ver como que o município poderia ajudar de alguma forma para contribuir com a evolução dessas empresas também, que geram empregos, certamente pagam uma carga tributária muito alta, como todos nós, na verdade. Isso chama a atenção, a preocupação de um gestor tem que ser essa, né, Jorge? Quando eu vejo assim, poxa, ela está indo solucionar algo que é importante, que não é importante apenas para a empresa, mas para a cidade, né? É verdade, né? E essa reforma tributária deve impactar principalmente na indústria, né? Porque há uma diminuição do impacto de impostos para a produção. E isso é muito importante. Existem cenários aí que prevêem até um crescimento de 2,3% acima do PIB, né? O nosso PIB pode se fortalecer 2% a mais até 2030, 31, 32, quando for aplicado aí essa nova reforma tributária. Isso é muito importante porque mexe com tudo, fortalece a indústria, a produção, mexe com a oferta de trabalhos, há uma expectativa de 1 milhão de oferta de trabalhos a mais, claro, tudo isso a gente está falando aqui no cenário positivo desse projeto. E tem o outro lado, né? Que é o impacto em estados e municípios, como é que estados e municípios vão recuperar uma possível perda que podem ter com toda essa situação. Ainda vai para o Senado, né? Agora pela manhã está sendo encerrada essa votação na Câmara. O texto então vai para o Senado, tem toda a discussão lá, senadores podem mudar o texto, volta para a Câmara, ainda tem muito o que se discutir em torno disso, mas pelo que se leu, pelo que a gente vê e pelo que a maioria fala, é positivo esse texto da reforma tributária. Uma coisa me intriga, e aí eu não quero fazer acusação alguma aqui, mas a gente tem visto demissões em massa aqui na nossa região. Exato.
E temos a Coteminas aí, 700, 800, 70 na Hering, né? Quile, com cerca de uma centena também, né? Exato, Mas isso me deixa assim com a pulga atrás da orelha. O cenário econômico está tão ruim assim? Ou será que Mas para um setor, né? E aí tem outro detalhe também. Conversando com o presidente do Sintrafit, a Karsten, por exemplo, precisa de mão de obra. Então tem um desequilíbrio aí nesse setor têxtil muito grande. Círculo precisa de mão de obra. Então há um desequilíbrio aí que nos remete a questionar mais a gestão, a planejamento de futuro, de investimentos e tudo isso aí. Né? E até questões ideológicas, no meu ponto de vista. Tem né? tudo isso aí que tem que ser levado em consideração. Né? E aí, por falar em questão ideológica, eu vejo muitas pessoas lutando e criticando a reforma tributária tão esperada quanto todas as outras reformas, muitas outras reformas, né, que a gente precisa. Como ser contra aquilo que eu lutava? Um comportamento biruta, né? De biruta, né? Igual biruta de aeroporto que né, pende conforme o vento, né? Que conforme o vento tem ali a sua direção. Gente, não dá para ser contra uma reforma que vai ter menos imposto. Tem as fake news. Vai ter uma área outra que vai agregar imposto? Vai. Mas na sua amplitude, a reforma ela é salutar, né? Ela é necessária. E aí, eu vou ao encontro do que aconteceu ontem em São Paulo, no encontro, né, do PL. Com o governador de São Paulo. Pois é, massacraram o Tarcísio. E aí o seguinte, né? Bolsonaro parece não ter aprendido absolutamente nada nunca com suas derrotas. Mas o Bolsonaro, Jefferson, ele é isso aí. Pois tu quer que ele mude uma essência? Mas ele é aquilo. Talvez aprendesse, né, alguma coisa. E aí ele se isola. A sua maior liderança no Brasil hoje, aliado a ele, é o Tarcísio. Não tem outro. E aqui, ó, Tarcísio, tem todo o meu respeito, gostaria muito de vê-lo como candidato à presidência da República do Brasil. Mas o PL não quer. Pois é. E aí, né, enfim, massacraram. E aí, assim, ó, pense igual a mim, faça o que eu mando fazer, faça o que eu faço, porque senão tu vira o meu inimigo. Zambelli agora é adversária de Bolsonaro, fritada por Bolsonaro. Então é um homem que também não tem nem gratidão com quem sempre o apoiou, né? Isso aí é a cultura do ódio, né? Nós não tivemos aprovado na Câmara de Vereadores aqui de Blumenau um projeto que não se pode homenagear pessoas em cargos públicos vivos. Mas qual é o objetivo desse projeto? Morrer, né? Qual é o objetivo desse projeto? Evitar que um monumento que existia ali, nem sei onde, para o Lula, que pessoas passavam e nem sabiam o que era, que ninguém nem sabe onde está esse monumento, aliás, desapareceu esse monumento, e mesmo se quisesse, eu acho que não se achava mais. O governo desenterrou, né? Seja recolocado ali no local. Entendeu? E ninguém nem lembrava disso. Não fosse um suplente de vereador ir lá e criticar isso. Desenterraram, desculpa a brincadeira, mas é isso, sabe? Gente, tanta coisa importante pra gente fazer, né? Aquele monumento acho que nem existe mais. Sei lá onde é que está. Mas olha bem onde nós chegamos, né? Essa é a cultura, na minha forma de ver, claro, né? E todo mundo tem direito a ser contrário a isso, mas essa é a cultura do ódio. É a cultura... e assim é legal, né? Olha, eu vou me ater aos comentários aqui, porque eu me conter, aliás, porque realmente aí eles ficam bravos com a gente, né? Eles ficam muito bravos com a gente quando a gente todo mundo fala tem o verdade. direito de opinar, né? Eles de um lado, a gente de outro, aliás, quem tá né, do outro também. O Segunda-feira Sem Carne, né, foi arquivado. Ia chegar ali, né? Debate, né, Jorge? Ia chegar ali, né? E aí, que leva um parlamentar a apresentar um projeto com os argumentos que a gente leu ali, eu li. Jorge, vou falar o seguinte, o debate é válido. O Segunda-feira Sem Carne é um movimento mundial que existe no Brasil, fraco ainda, mas tem alguns lugares do mundo que é muito forte. E eu não tenho certeza que o debate é válido, tá? Eu não vou deixar de comer carne, nem na segunda-feira e tal. Agora, a redução do consumo de carne é válido.
questão saudável, mas de isso saúde. nasce numa educação, não num projeto de lei, gente. Exatamente é o ponto que eu ia chegar. E aí, assim, ó, vale o debate? Vale. Agora empurrar pela goela e aí interferir na alimentação escolar, como São Paulo faz, né? Na segunda-feira em São Paulo, município de São Paulo, não tem carne, tá? Então é interferir. E o seguinte, Jorge, estude, indica para, tem 15 vereadores, né? E aí um monte de suplente, tem até o filhote de carochinha sendo suplente agora, assim, um rodízio. Isso é importante também, né? Mas tem gente sem conhecimento básico. Eu vi, até ouvi, né, entrevista, ficou muito claro, apesar de que um suplente vereador disse que não estava legislando em causa própria, ao ele dizer isso e contar a sua realidade, ele já deixou bem claro que estava legislando em causa própria, né? Questão de regularização fundiária e tal. Ninguém compra um terreno que não tem escritura sem saber que não tem escritura. Certo? Esse é o meu ponto de vista. Foi por um loteamento irregular, sabendo que era irregular. Né? São questões que nem todo mundo consegue comprar um loteamento com um lote com escritura, tudo bem, só que ficou claro, ficou muito evidente no meu ponto de vista. Essa aqui é a minha opinião, deixando claro também, né? E aí, sabe, quando vocês apresentarem um projeto de lei, quando a gente vem aqui para debater, a gente tem que no mínimo estudar um pouquinho, ler bastante para ter capacidade mínima que seja de debater o assunto, de convencer alguém, e que se não for assim, vai ter deboche mesmo, tal. E assim, ó, vou fazer agora o coro ao Maurício Gol, que apresentou o projeto. Teve vereador lá que debochou do projeto de lei. Debochou. E que já apresentou projeto ainda pior do que esse aí, Jorge. A questão toda é o seguinte, o debate é válido? Claro que é. Claro que Os argumentos são interessantes? Claro que são. Mas isso vai de uma educação, não de uma proposta. Exatamente. Né? Pode-se discutir com o município, por exemplo, vamos fazer um dia lá que a merenda escolar seja peixe, no lugar da carne para diminuir. Aí o governo institui lá, bota nas escolas, dá a rede municipal, né? Educa para quem sabe isso se espalhar. Faça uma campanha de educação para as pessoas, né? O governo tem tanto dinheiro gastando em mídia aí, né? Mas, né? A gente sabe também que às vezes o certo, né? Aliás, tens reparado que todos os ônibus quase que da Blue Mob tem mídia do município, né? Mais dinheiro que eu tô falando. Para Blue Mob também, né? E tal, né? Gente, e aí assim, ó, sabe, a gente tava falando ou a lacração ou o cancelamento, né? O que fizeram com o Tarcísio ontem foi cancelamento. Talvez o que queriam fazer em Blumenau com Dia Sem Carne era lacração. E aí, sabe o que me incomoda também, o que me deixa triste enquanto cidadão? Os vereadores não debatem um assunto sem pensar no voto, né? Isso fica muito evidente com esses projetos de leis apresentados. O tempo todo eles têm que lacrar para conseguir voto com um determinado nicho e tal. Poxa, as redes sociais aí estão à disposição de vocês, nós da imprensa. Pô, por que não se convidar para vir aqui na Itaberá, para ir no mesmo regional, para vir em todos os outros meios de comunicação, Jorge, debater o assunto, só debater, sem apresentar a lei, e aí sentir o clima, sentir a adesão para depois apresentar um projeto de lei ou não, né? Vamos em frente aqui com as notícias da semana. Muro de escola que foi trocado por cerca e virou polêmica. Eu ouvi aqui o Avelino Lombardi. O Avelino é especialista em segurança. Ótimo, né? Não ouvi essa entrevista. Qual foi o posicionamento dele? O que o Avelino falou? O Avelino disse o seguinte, quando você quer garantir a segurança, uma pessoa, o foco é a pessoa, é o cidadão, o muro é o mais indicado, porque você não tem acesso, o acesso a essa pessoa, não tem visibilidade, não tem nada. Quando é patrimonial, você quer segurar o patrimônio, daí a cerca é viável, até porque você vê se tem alguém mexendo no seu patrimônio.
E ele terminou concluindo de que para escolas o melhor, se não querem ter agressão a crianças ou um maluco aí como aconteceu, seria o muro. Seria o muro. Foi isso que o Avelino, técnico em segurança, falou. Que tem toda a política da coisa por trás dessa toda essa discussão também. O secretário de Obras ontem aqui, o Maioc, disse que a polícia militar entende de que cerca é melhor para fiscalizar. Olha, tá tudo certo ali na escola, estamos fazendo ronda, opa, tá tudo certo, tranquilo. E até indica, segundo ele, o cercamento desse tipo, né? Meio alambrado, que é um cercamento, segundo ele, tem toda uma técnica, uma tecnologia de dificuldade de você poder subir e pular essa cerca. Vamos lá, Jorge. Concordo com as duas teses. Primeiro, que o cercamento da minha casa foi baseado na orientação da Polícia Militar. Cerca. Muito parecido com a daquela escola. E quando eu estava lá na sessão dos vereadores, né, professor Gilson lá, o vereador professor Gilson, massacrando mesmo, dizendo que está totalmente errada a cerca, eu me fiz essa pergunta, será que realmente está? E depois do que aconteceu em Blumenau, eu estudei muito e continuo estudando sobre esses casos de violências em escola, né? E, Jorge, nenhum lugar no Brasil ou no mundo houve massacre do lado de fora da escola, né? Uma rara exceção. E quando há psicopatia envolvida, como foi o caso aqui de Blumenau, que a gente sabe disso, não precisa nem ter exames para dizer que foi um psicopata, né? Uma psicopatia. E psicopatia, para mim, é diferente de demência, né? Apesar de ser né? O psicopata, para mim, demente é uma pessoa doente, e o psicopata, ele sabe o que ele está fazendo, né? Enfim, para mim, né? Não sou o técnico para falar disso, mas o psicopata, ele quer ver as pessoas sofrendo. Ele sente prazer em ver as pessoas sofrendo. Por isso o ataque é próximo. É no contato mesmo. Então não existe ataque de fora da escola. Todos os ataques foram realizados dentro do ambiente escolar. Dentro, né? E aí eu concordo em muito com a Polícia Militar. Dessa visão externa para o interno e do interno para o externo, no meu ponto de vista e tudo que eu aprendi, inclusive para fazer o cercamento da minha casa, que tem crianças, tenho meus colaboradores, né? O meu cão enxerga, adestrado enxerga quem está chegando, né? Então eu preferia cerca e a minha família também sempre, né, falou isso. Então eu penso que é melhor. Talvez um muro um pouquinho maior agrade também. E faço lembrar o seguinte, mais de 2 metros tem a cerca, né? Depoimento desse psicopata que atentou contra as crianças na creche Cantinho Bom Pastor no dia 5 de abril. Ele foi em outras 2 creches antes. E por que ele não invadiu lá? A cerca é dessa forma aí. Ele teria dificuldade em fugir. Certo? Então ele teria dificuldade em fugir e as pessoas que estavam passando... Isso é depoimento dele. As pessoas que estariam passando na rua iriam enxergar o que ele estava fazendo. Eu penso que essa é a maneira mais importante, e essas informações são as mais importantes para a tomada de decisão mesmo. O que talvez se pode chegar no meio termo, num muro um pouquinho maior, 80 centímetros, uma 1 parte metro, de 1,20 m. Uma parte de cerca. Exatamente. Também. Agradaria os dois lados. Exatamente. Na verdade, isso foi levado à tona, virou polêmica, porque o vereador levou isso à Câmara de Vereadores e disse que a família escolar, né, a comunidade escolar estava revoltada. Aqui na Itaberá, nenhum pai, questionou. Eu acho que não é pai, Jorge. Eu acho que não é pai que questionou na sua ampla maioria, talvez um ou outro até tenha,
mas eu percebo que a comunidade escolar, assim e tal, os profissionais, eles nunca vão ficar contentes, nem com muro, nem com cerca. É o meu ponto de vista. Comprar uma briga. E tem um outro lado também que não se fala, mas tem que ver, né? Se você joga lá um muro de 3 metros de altura, cerca toda uma escola, você está dentro de um quartel, né? Isso. A sensação é mais insegurança do que segurança, dentro de um, né? Parece que o que está lá fora só quer te pegar. O psicológico das crianças, isso aí é muito importante. Outro fator muito importante, os bombeiros não estão sendo consultados. E os bombeiros também não orientam muros. Eles também orientam cercas. E acessos para entrada e saída, né? Com facilidade coletiva, né? De forma coletiva, por conta de um ataque, de um incêndio. Então os bombeiros também têm tudo isso aí. Então eu penso que dá para melhorar? Dá. Mas não está totalmente errado, não. Então tá certo. Vamos pulando. Chegou aqui, o Jefferson, a gente estava falando aí da reforma tributária. Se você me permite, claro. O Sérgio Rodrigues Alves, que é o presidente da FACISC, que é a Federação das Entidades Empresariais aqui de Santa Catarina, mandou para a gente aqui agora. Obrigado, né, seu presidente, por essa... Importante, né? Importante informação. Um comentário sobre a reforma tributária aprovada na Câmara dos Deputados. Em relação à reforma tributária, ontem se obteve uma reforma histórica com a aprovação da reforma na Câmara com 382 votos a favor, com o texto que foi levado a plenário. Foi a terceira versão do texto. Houve ampliação da lista dos setores beneficiados pela alíquota reduzida. E um fato interessante também foi a mudança na composição do Conselho Federativo, que neutralizou a resistência de alguns governadores e a proposta foi ajustada, então foi favorável. Já os critérios de rateio também do Fundo Nacional para Compensação dos Estados e Municípios ficou para ser decidido por lei complementar. Isso seguramente será motivo de vamos dizer assim, de outras negociações lá na frente, numa segunda etapa. É um risco, claro, é um risco, mas eu acho que foi o que seria possível. Já o agronegócio, que é tão importante aqui para a nossa economia, para a nossa balança comercial, deve ter elevado de 50% para 60% o desconto da alíquota reduzida. E outra coisa muito interessante é a isenção do IPVA para máquinas agrícolas, né? Também foi criado tipo uma espécie do Simples do Agro, que aumentou de 2 milhões para 3,6 o limite de faturamento de produtos rurais, com direito ao crédito presumido. Já o setor de serviço também foi incluído na lista que terão um tratamento diferente tributado, né? Também uma situação positiva, uma promessa de desoneração da folha e salários. Em resumo, passou com folga essa reforma, é uma vitória incontestável. Se não é a melhor reforma, mas foi a possível, e eu particularmente tenho a convicção que avançaremos para um regime mais justo. Achei muito positivo e continuamos apoiando a reforma tributária. Sérgio Rodrigues Alves, presidente da FACISC, que é a federação que reúne as entidades empresariais aqui de Santa Catarina. Então ele aprova a reforma, bota alguns pontos aí que precisam ser estudados, principalmente como os estados e municípios, que é o que a gente já falou, né, terão compensação por possíveis perdas.
Fora isso e alguns itens aí mais detalhados, né, ele num contexto geral aprova essa reforma tributária. Quem grita Mas hoje... eu já vi gente, por exemplo, do setor de TI questionando, falando mal da reforma, muito impacto e tudo mais. Vai ter cada setor aí, vai começar a se manifestar agora, até para a gente entender também um pouco melhor. Não é o pequenininho que está berrando, não. Até para a gente entender um pouco melhor como é que vai ser esse impacto, né? A gente ainda não tem uma noção do impacto no nosso dia a dia, né? Para o consumidor, né? Para o cidadão. Eu vi ali do Globo.com, trouxe destacado alguma coisa do IPVA com mais desconto para veículos menos poluentes, tal. Legal. O IPTU podendo ser mexido agora por decreto, não mais por necessidade de passar na Câmara de Vereadores. Tem duas visões aí, né? É um perigo, né? Ali tem duas coisas, né? É o lado bom, que é o município poder fazer as atualizações quando necessárias e até tributar aquele grande imóvel, né? De uma forma diferenciada. E o lado ruim aí de que fica uma certa liberdade, entre aspas, que para nós sempre nos deixa um pouquinho assustados, né? Entre governo, cada prefeito vai... a gente não sabe. Mas enfim, são mudanças aí, propostas, alterações. Lembrando sempre que isso ainda vai para o crivo dos senadores que têm aí a prerrogativa de promover alterações. O Jefferson, e aquela questão do estacionamento dos imóveis com demarcação de área azul na frente, que a prefeitura diz que esses imóveis não regularizaram os estacionamentos privados? Tu tem isso, o teu imóvel é 20, 30, 50 anos. O teu cliente sempre estacionou na frente do teu pátio. Tu se preocupou isso há 5, 10, 15, 20, 50 anos atrás em deixar uma baia de estacionamento para o teu cliente? Eu tenho isso, minha casa tem 60 anos, né? Não foi eu que construí, obviamente, né? Meu avô adquiriu essa casa em 2008 como investimento e não tinha cercamento. Quando eu fiz o cercamento, eu deixei baia de estacionamento porque eu tenho a minha empresa ali na minha casa. Eu pedi alvará para fazer o muro. Eu não pedi o alvará para fazer baia de estacionamento. Eu nem sabia. Mas agora vai ter que pedir. Pois é, se de repente eles resolvem pintar lá na frente de casa, eu não vou poder mais entrar em casa? Isso é justo? Então vai antes lá fazer a regularização, que eu acho que é mais fácil. Vou, né? Eu, né? Não moro na Teodoro Outro nem na Joinville. Mas isso é um absurdo, Jorge. Para mim é um absurdo, descabido. Querem agradar a empresa da concessão da área azul. E assim, ó, sabe? Eu vejo isso nos mesmos moldes de que a empresa Blumob, a Piracicabana, o Grupo Comporte trouxeram para Blumenau, sabe? Ajeitar as coisas para a empresa. E será que essa vai ser mais uma dessas empresas que vai mandar na cidade? Porque isso é mandar na cidade. É descabido. Gente, assim, ó, tá vendo? Você tá vendo que ali tem uma baia de estacionamento. Querem o quê? Cobrar taxa? Ajeitar? Jeitinho? Mas peraí, deixa eu abrir um outro Agora parênteses. pra frente... Mas deixa eu te abrir um outro parênteses, tá? Você tem lá a sua residência, ela deveria ter uma calçada e aí ser um estacionamento público ali do lado da calçada, bonitinho. Você rebaixa, põe esse estacionamento lá para dentro. Certo. Você está usando um estacionamento público para utilização de um negócio próprio, né? Sim, não. Sim. Então, tu entendes isso? Então, qual é o problema de regularizar? Não, ok, mas eu estou falando daquela situação assim, ó, será que há 10 anos, talvez tinha, mas será que há 10 anos, quando o proprietário desse imóvel apresentou a planta, existia a possibilidade da regularização do estacionamento? Isso eu já não sei. Também concordo contigo, né? Que poderia ser dialogado. Pessoal, vai passar lá, então quem tem estacionamento, tal, regulariza, antes de pintar, porque senão vai virar lá um negócio, tal. Eu acho que a comunicação falhou ali. Falhou. Eu acho que houve uma falha que poderia ter evitado
um desgaste, digamos eles vão assim. pintar, né? com preto essa tinta que eles gastaram? Como é que vai ficar? Não sei. Né? Quem é que vai pagar essa conta aí? Não sei. Né? Então, e outra coisa, né? Sabe, eu já falei aqui, sabe, hoje se construírem um novo prédio em Blumenau com 300 salas comerciais, 300 apartamentos, enfim, sabe quantas vagas de garagem o condomínio é obrigado a ter? Nenhuma. Pelo menos para visitante, nenhuma. Sabe? Isso é uma coisa que o plano diretor do município precisa rever, né? A gente já tem problema no litoral e problemas sérios com isso, né? Porque as pessoas vão visitar e ocupam estacionamentos que não deveriam ocupar e tudo mais, para onde vão os veículos dos visitantes. Isso deveria estar especificado. Eu concordo contigo. Exatamente. Deveria ter uma especificação. Ó, tu vai fazer aqui um prédio para X pessoas. Um percentual. Então bota ali, pelo menos para cada apartamento, um estacionamento de visitante, que uma pessoa pode ir visitar, né? Ou ou 10%. Ou um para cada andar. Ou um para cada andar, exato. Mas aí, que precisava estar previsto, precisaria. Hoje não está. Aí a construtora resolve lá deixar 8 vagas para visitantes. Apresenta lá o projeto, a planta, o alvará é aprovado e amanhã vai passar a ter área azul naquela rua. A construtora vai ter que fazer um novo... o condomínio vai ter que... E o condomínio vai bancar. Cara. Não, pois é. Aí o condomínio vai ter que fazer essa regularização igual. Sabe? Não Pelo tá que certo. Divulgou a prefeitura, vai ter que fazer. Pois é. E aí apresentou tudo e tal. Será que esses donos desses imóveis, há 10, 15, 20, quem é que vai ter isso guardado, Jorge? Tem quem é mais organizado que sim. Mas tem quem não, né? Às vezes não é, mas o proprietário lá, quem construiu, já vendeu tudo, todas as salas, enfim, essa documentação. Então, assim, ó. Eu acho assim que o que mais pegou foi o negócio de tu amanhecer com a coisa ali. Pintada ali, exato. Se alguém chega ali na bate, ó, isso aqui a gente vai precisar botar. Eu vou dar aqui um tempo para o senhor ir lá regularizar. Até dia tal. Dia tal a gente volta. Se não tiver regularizado, nós vamos botar. Avisado foi. Exato. Né? Pelo menos uns 30, 45 dias. Isso. Faltou foi uma comunicação, digamos assim, né? Para evitar esse desgaste. Exatamente. Né? Evitar esse desgaste. E aí, assim, ó, sabe? Todos os que possuem na rua Teodoro Routrup e na Joinville estão irregulares? Todos? É uma indagação, né? Sabe? Ninguém está regular. Eles simplesmente pintaram e não assumem o erro. Mas será que todos sabiam que tu precisa ter um alvará para estacionamento? Pois é, isso é. Mas se não... ou todos quando tu não vai lá então abrir um negócio, né, na Praça do Cidadão, tá? Eles dizem para ti, ó, tu vai ter estacionamento? Sim, então tu tem que ter um alvará aqui específico. Jorge, na verdade, quando eu tirei o meu alvará de localização, eu precisei apontar quantas vagas de estacionamento eu tinha. Mas daí tu já não... solucionado o problema. Todos que possuem o alvará de localização, todas as empresas, está aqui a resposta para tudo. Todos, está lá no alvará de localização da empresa, quantas vagas de estacionamento você tem em frente ao seu comércio. Tá lá, Jorge. Tá lá. Então tá muito bem lembrado. No meu tem uma vaga de estacionamento. E a minha empresa é 2015 foi fundada. Então tá lá. E olha, melhor fonte, escritórios de contabilidade. Eles vão dizer tudo. Não, sempre que a gente faz lá o BICIM, né? Para localização, lá me fugiu o nome, mas é BICIM o nome, a abreviação. Faz lá. E aí é colocado, então, já tá lá. Se não tiver, daí tá errado. Mas eu duvido que são todos. Até porque tem empresas que abriu mês passado, porque, né, sabe, loca salas, são salas locadas, então o cara se estabelece ali e tal, enfim. Duvido que estejam todos errados. Mas era bom esclarecer bem certinho como é que funciona isso tudo, né? Porque depois esse sistema vai se ampliando pela cidade, vai em mais regiões, aí está todo mundo já preparado, evita esse desgaste.
né, que aconteceu. Porque a gente entende a necessidade de se trabalhar à noite para fazer esse serviço, incomoda menos no trânsito e tal, mas o cidadão acordar, olhar aquilo lá, realmente não tem como não se revoltar. É ajeitar para a empresa. Jefferson Santos, Portal Meso Regional, destacando aqui a Semana em Foco, com as principais notícias da cidade nessa semana. Obrigado pela tua participação. Passa voando aqui, né? Passa. Tem gente que fica brava comigo. Segura o rojão. Vamos lá. Mas é isso aí, gente. Ótimo final de semana. Show hoje. Vou estar lá no show na Vivo. Vou estar curtindo lá, trabalhando, curtindo. Vai curtir, Jorge? Não, hoje eu tenho uma festa julina. Vai curtir então também da mesma Também, forma, né? Mas não lá. Tá valendo. E é isso aí, né? Paz no coração, gente, responsabilidade e as coisas da semana que vem sejam mais tranquilas daqui a de hoje, né? Tá certo, vamos lá. Jefferson Santos, Portal Meso Regional, com a Semana em Foco, os destaques pela visão do Meso Regional.